bem, internauta? Nós estamos de volta com mais um G5 Entrevista e hoje não é para falar de política como a gente está acostumado, e sim de saúde bucal. E é por isso que eu chamei aqui para nosso bate-papo a dentista Gisele Lagares, tá? Eu quase errei o nome dela aqui, mas é Gisele Lagares. Seja bem-vinda aqui ao G5 News. Obrigada, fiquei muito satisfeita com o convite, porque esse assunto de saúde bucal ele é muito importante, né? Apesar de hoje em dia a gente ter diversos meios de informação, né? As pessoas principalmente usam o Google para poder pesquisar sobre saúde, política, né? E até a vida dos outros, mas enfim. Principalmente a vida dos outros, né, Principalmente a vida dos outros. Às vezes a gente acha que é um tema muito batido, mas no dia a dia nós percebemos que ainda falta muita informação realmente importante para o paciente. E o mais engraçado é que nessa correria que a gente vive hoje, é tudo muito rápido, a gente acaba esquecendo do principal, que é a saúde bucal. Por que as pessoas esquecem muito de cuidar da boca, que é a principal porta de entrada aonde você quer que chegue? Na verdade, hoje em dia as pessoas são muito preocupadas com a estética mais facial, né? Hoje em dia eu percebo muito a questão de preocupação com a harmonização facial, né? E esquecem da saúde em si. Pensam mais pro lado estético do que pelo lado saudável mesmo, né? Então, assim, eu não me preocupo com a minha saúde, o que eu vou fazer para manter os meus dentes saudáveis. A boca é a porta de entrada para o corpo. Então eu preciso cuidar da boca para manter o resto em dia. Não adianta eu ir lá na academia, malhar para poder, né, ter um corpo bonito. Não adianta eu fazer uma harmonização facial, mas se a minha boca não está ok. E se eu não estou cuidando da minha saúde, se eu tenho uma bactéria dentro da boca que vai causar cárie, que vai causar gengivite, se eu não faço uma escovação correta, que vai ter um acúmulo de placa dentária, e tudo isso interfere em todo o seu organismo. Agora é muito difícil fazer uma escovação correta, quase todo mundo faz de forma errada. Qual é o correto para se cuidar da boca, principalmente na questão da escovação? Até na questão da vida corrida, então ninguém tem tempo para parar e realmente fazer uma escovação correta. Todo mundo vai, corre, a gente parece que está sempre atrasado, né? Essa sensação de que o tempo inteiro nós estamos atrasados, e aí a pessoa pega a escova de qualquer jeito e acha que está tudo ok. Mesmo fazendo isso 3 vezes ao dia? Mesmo fazendo isso 3 vezes ao dia. E isso é uma coisa muito importante que muitos pacientes viram para mim e falam assim: doutor, eu tenho tanta cárie, mas eu escovo 3 vezes ao dia, eu passo fio dental. E não basta só a escovação, a gente também precisa se preocupar com a alimentação. Porque eu posso escovar 3 vezes ao dia, mas se toda hora eu estou ali beliscando alguma coisa, eu estou comendo um chiclete, eu como um biscoito, diversos horários durante o dia, isso vai aumentar o meu índice de cárie, independente se eu escovo os dentes 3 vezes ao dia. Então não basta me preocupar apenas com a escovação, eu também preciso me preocupar com a alimentação e o que eu estou ingerindo. Eu tenho um hábito, eu acho que errado, achar que a escova dura e apertando ela nos dentes vai limpar mais. Isso é um mito, né? Isso é um mito. Na verdade, a escovadura ela vai desgastar a superfície do seu dente e vai promover retração gengival. A retração gengival é quando a gengiva desce e aparece a raiz do dente. Então, as escovas de cerdas duras, a gente fala que serve só para escovar sapato. Escovar sapato, região de parede. Elas existem no mercado porque existem muitos pacientes que utilizam prótese dentária. E aí sim, para a prótese, o paciente precisa da escova de cerda dura para poder fazer uma higienização melhor. Mas pacientes que possuem os dentes seus naturais, tem que ser escovas de cerdas macias a extras macias. Hoje em dia a gente indica mais a extra macia. Você consegue uma boa higienização sem prejudicar o dente nem as estruturas dele. Já tem um exemplo aí para mostrar pra gente? Tenho. Aqui eu tenho uma de cerda macia, nem a cerda rígida, mas é a cerda macia e a cerda extra macia. Não pode ser aquela também muito mole também não, né? Que é aquela que você pega assim, ela já abre toda. Pode.
Pode? Eu não acredito, tô todo errado. Pode. Quanto mais macia, melhor a Mentira. escova. Porque mais proteção pro seu dente, pra sua gengiva, ela vai ter. Então, assim, a gente tem uma gama de escovas hoje no mercado. Até eu falo muito pro paciente, quando você comprar, é bom passar o dedo, ver, sente a escova para saber se a cerda dela é bem macinha. Porque sim, quanto mais macia a escova, melhor a proteção para o seu dente. Aí você não vai ter desgaste de superfície dental, não vai ter desgaste de gengiva, é uma maior proteção para sua saúde bucal. E muitos pacientes pensam como você, chega lá, não, eu tô com a escova, comprei uma escova muito macia, ela não vai escovar. Eu falo, o importante não é a rigidez, é a técnica, é a forma como você escova. E como que é a técnica? Você pode explicar pra gente? Posso, deixa eu até pegar um modelo. Vamos aprender, depois de 30 anos... Vamos aprender. Aprendendo a escovar os dentes. É. Então, assim, o importante da escova é sempre você pegar mais na ponta da escova. Muitos pacientes pegam aqui na frente. E quanto mais você tem uma empunhadura perto das cerdas, mais força você vai imprimir para o seu dente. Então a gente não pode ter força, principalmente ainda se a escova for de cerda rígida. Então o importante é você pegar mais na ponta do dente, porque daí você não consegue imprimir tanta força na superfície dentária. E aí a gente não pode esquecer de nenhuma região dos dentes. Eu falo que é muito importante o paciente fazer uma ordem de escovação. Às vezes o paciente começa aqui, passa para lá e sobe, desce e de repente ele esquece algum lado, acha que escovou tudo e na verdade ele pulou alguma região. Então assim, eu pelo menos seleciono sempre começar a escovação pela parte da frente dos dentes de cima, depois eu vou na parte em que a gente mastiga, depois por dentro. E aí terminei a escovação de cima, eu passo para a região inferior. A forma correta é como se você estivesse fazendo uma varredura mesmo do dente. Ah, que tá sujo, eu vou varrer, a gente precisa inclinar a escova, normalmente é num ângulo de 45 graus, e aí você vai varrer e você vem varrendo toda a superfície do dente na região anterior. Em média, uma boa escovação ela dura em média 3 minutos. Hoje em dia até existem umas ampulhetas que você pode fazer essa contagem. Então você vem varrendo todos os dentes. Terminou de varrer todos os dentes, não pode esquecer essa região posterior, que normalmente é uma região que o paciente esquece de escovar e aí dá muita cárie. Doutora, e aquela técnica que eu aprendi na escola que é fazendo aquele... De bolinha? Isso. Essa técnica a gente usa para pacientes pediátricos, que são para crianças. Porque eles ainda não têm uma coordenação motora para fazer o adulto tem que fazer... É varrer. É, porque se você faz a técnica de bolinha, você está pegando a sua gengiva e empurrando ela para baixo. Eu nunca posso empurrar minha gengiva para baixo, porque eu vou promover retração gengival. A gente só passa para pacientes infantis, porque eles realmente não têm a técnica de varredura e nessa fase ainda não há essa preocupação com retração gengival. Então, quando você faz a bolinha, eu empurro a gengiva de cima para cima e de baixo. Eu faço a bolinha até hoje, doutora. Faz? Faço. Não pode. Aí aqui é o movimento de varredura. Eu estou estimulando minha gengiva, eu estou massageando minha gengiva e não é só no dente. Ah, vou pegar a escova só no dente. Não. Nesse movimento, a escova tem que pegar na gengiva e descer para o dente. Entendeu? Que aí eu massageio e limpo a gengiva e depois pro dente. Porque a placa, ela também se acumula na gengiva. Existem pacientes que na hora que eles chegam, a gengiva dele tá toda cheia de placa. A gente acha que é só no dente, não. A placa também se acumula na gengiva, tá? E aí a gente terminou de fazer o movimento de varredura, a gente vai para a parte da oclusão, que é onde a gente mastiga. Essa é a única região que você pode fazer vai e vem. Então aqui sim você faz vai e vem para poder fazer essa escovação. Então assim, você fez a escovação de vai e vem na parte da oclusão para os dentes posteriores. Os dentes anteriores, que são os da frente, de canino a canino, você vai pegar, aqui não tem, né, essa parte como a gente tem os posteriores. Aí a gente já vai para a parte de trás para escovar. Aqui você vai fazer um movimento de varredura, também limpando a parte de trás dos dentes. Uma coisa muito importante, nunca pode inclinar a escova dessa forma. Às vezes o paciente quer escovar mais rápido,
e ele pega a escova, inclina aqui, acha que escovou direitinho. Mas aí a escova não se encaixa nos caninos. Então a gente tem que pôr a escova dessa forma, vai sujar o espelho, depois você limpa o espelho para não ter confusão com ninguém, né? E aí você vem e escova canino, que são as presas, e escova os dentes anteriores. Na parte de dentro dos dentes de trás é um movimento de varredura também. Então você vem da gengiva para o dente e vai limpando a parte de dentro. E assim você faz sucessivamente com todos os dentes. Terminou a escovação, fez em cima, fez embaixo, passa a língua. Hoje em dia, né, ninguém passa a língua no dente para saber como que ele tá. Então terminou a escovação, passa a língua em todos os dentes, sente se tem algum lugar áspero, porque às vezes mesmo você fazendo, né, a técnica direitinho, algum dente ainda precisa de um capricho maior. Então passou a língua, sentiu que tá áspero, vai com a escova naquele cantinho, passa de novo até ficar lisinho, aí você vai ver que agora sim sua escovação tá ok. Essa escovação também vale para quem usa aparelho metálico? Também vale para quem usa aparelho metálico. Porém, para o aparelho metálico, a gente já tem uma série de outros procedimentos além da escovação. Porque o aparelho metálico, ele impede um pouco que a escova entre em algumas regiões, e aí a gente já precisa de escova interdental, a gente precisa de passa-fio, que é para ajudar a passar o fio dental entre os dentes. Então aí a gente já tem uma outra sequência de escovação quando a gente tem o uso do aparelho fixo. E um outro alerta importante na questão de escovação, só para a gente encerrar esse assunto, doutora, é não deixar a escova de dente fazer aniversário, né? Nunca pode, nunca pode. Esse também é um ponto, assim, importantíssimo. A média de troca das escovas é em torno de 3 meses, porém também vai de acordo com o uso de cada paciente. Você viu que as cerdas da escova começou a ficar alterada antes dos 3 meses, já troca, porque daí você já não está com uma eficiência na escovação. E teve alguma virose, gripou, pegou Covid, você precisa trocar a sua escova, porque o vírus ele fica ali nas cerdas da escova. Então você pode às vezes se reinfectar com alguma virose que você já teve, porque você não fez a troca da escova. Então adoeceu, sarou da doença, troca a sua escova para poder tirar, né, eliminar as bactérias e vírus que ficam ali contidas. Um ponto importante também é o armazenamento das escovas, né? Então você não pode deixar a escova, o pessoal usa muito, né, tipo um copinho, suporte que fica a escova lá em cima da pia e perto do vaso sanitário. Ou dentro daquela caixinha também. Ou dentro da caixinha. E não pode. A caixinha você vai ter um acúmulo de umidade, proliferação de bactéria e fungo. Em cima da pia, quando você dá descarga, se você não abaixa a tampa do vaso, você vai ter uma contaminação dessa escova de dente. Então, assim, o ideal é você armazenar ela dentro do armário, fechadinha, sem a capinha, para poder você não ter uma contaminação nem proliferação de bactéria. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, eu gostaria de falar sobre aparelho dental. O metálico é o que todo mundo conhece, mas parece que agora o mercado tem uma inovação, não tão nova assim, já é um pouco antiga, mas é agora que está dando visibilidade a esse novo tratamento, é o Invisalign. Ele funciona, doutor? Ele é eficaz como o antigo ou ele é melhor? O Invisalign, ou alinhadores ortodônticos, eles existem há mais de 20 anos, né? E com o passar do tempo, foram se acrescentando tecnologias, né, e tendo mais pesquisas para poder ele ser eficaz tanto quanto o metálico. Então, hoje em dia, a gente já consegue toda a correção que um aparelho metálico faz, a gente já consegue com o Invisalign e de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Então, assim, apesar dele existir há muito tempo, a gente foi aprimorando, né? No início, ele era para casos bastante simples, não existia tanta evolução nas técnicas, o que hoje em dia já é possível corrigir qualquer problema dental que o paciente tem com os alinhadores. E a gente consegue uma redução do tempo de tratamento em até 50% com relação ao aparelho fixo. Por quê? Porque eu não tenho quebra de peças. O paciente, às vezes ele não consegue vir um mês, eu consigo entregar os alinhadores para ele, para que ele continue o tratamento num tempo maior do que com o aparelho fixo.
o paciente ele se sente mais motivado, porque ele pode comer o que ele quiser, ele pode continuar fazendo seus exercícios físicos. Eu tenho pacientes, né, que lutam, que jogam futebol, e às vezes o aparelho fixo ele acaba prejudicando, né? E aí com o alinhador não, você consegue seguir o seu tratamento independente da rotina que você tem. Então, é modelo, tenho fotos, eu não posso estar com o aparelho fixo, a gente tem o Invisalign, você vai continuar com a sua profissão sem ter nenhuma interferência, e aí você pode remover para fazer suas fotos, para fazer sua reunião. Então, a gente consegue uma eficácia muito grande com o Invisalign. É um aparelho assim que eu acredito que no futuro praticamente todos os pacientes vão utilizar apenas o Invisalign. É isso, eu iria perguntar, é o fim do aparelho metálico? Eu acredito que sim. Hoje em dia nós já temos diversos dentistas que nem trabalham mais com aparelhos fixos. Esse realmente é o futuro da odontologia, porque ele te traz uma facilidade muito maior de tratamento em um tempo muito mais rápido. E para mim, ortodontista, eu preciso muito da motivação do paciente. E no planejamento do meu tratamento, eu preciso, assim, de uma... Como que a gente fala? De um planejamento mais certeiro para poder agilizar o tratamento do paciente. E com o Invisalign eu consigo mensurar isso, eu consigo mensurar movimentações que com o aparelho fixo eu não consigo. Quem usa aparelho sabe do que eu estou falando. Muitos reclamam de dor quando colocam o aparelho fixo. O Invisalign, o paciente também sente essa dor, tem essa dificuldade na hora de comer ou não? Tudo isso foi sanado? Com o Invisalign você vai ter uma sensibilidade nas trocas dos alinhadores. Não chega a ser uma dor, mas sempre quando troca o paciente ele vai sentir uma pressão do início de movimentação, porque ele realmente a gente vai ter um processo inflamatório para poder movimentar o dente. Porém, como a dor é uma dor mais distribuída, a gente não imprime uma força tão grande de uma vez só como no aparelho fixo, isso é bem mais confortável para o paciente, quando ele segue o tratamento direitinho, porque em qualquer tratamento a gente tem aqueles pacientes que às vezes não são tão colaboradores, não usam o alinhador corretamente. Esquece, tem que usar o dia todo, né, durante a semana, e aí fica 2, 3 dias sem usar, na hora que coloca ele vai ter um incômodo maior. Mas o paciente que ele é disciplinado, ele vai sentir bem menos essas movimentações. Já no aparelho fixo, como eu coloco muita força e aí eu tenho ganchos, fios dentro da boca, o paciente vai ter aftas, né, vai ter feridas, que além da dor no dente, ele vai ter que se acostumar ainda com as feridas que são promovidas dentro da cavidade bucal. E com o Invisalign ele pode comer com tudo? Tudo, ele vai comer tudo. Por quê? Porque ele vai poder remover o aparelho. Então, sempre quando ele for ingerir água, for se alimentar, ele tira o aparelhinho, coloca dentro de uma caixinha que vem para ele poder armazenar, come o que quiser e aí escova os dentes. Eu estou no trabalho, estou usando um aparelho, de repente quero tomar um café, eu preciso tirar? Não. Ou eu posso tomar com ele? Precisa tirar. Você pode beber, na verdade, água só com o alinhador. Precisa tirar por quê? Bebidas quentes. Como o alinhador ele é plástico, né? Não é plástico, mas a gente classifica assim para ficar mais fácil. Com temperaturas quentes ele vai se deformar e ele pode manchar também. Então, se você ingere coisas pigmentadas com o alinhador, ele vai manchando, vai ficando mais escurecido. E o valor? É muito diferente do aparelho fixo? Como que tá essa questão? Porque isso importa para quem está nos assistindo, por isso eu estou perguntando. Sim. O valor, ele é um valor diferente do aparelho fixo, né? A gente trabalha com os alinhadores de forma diferente. No aparelho fixo, nós temos o valor do aparelho mais as manutenções. Já nos alinhadores, a gente faz um pacote fechado do tratamento. E aí esse valor vai depender da quantidade de alinhadores que cada paciente vai usar. Então, assim, é preciso fazer, né, uma avaliação para ter essa noção de tempo de tratamento e quantidade de alinhadores. É um valor diferente do aparelho fixo, é um valor maior porque a gente tem uma tecnologia
maior, né, e ter uma entrega melhor de tratamento para o paciente. Até o exame, né, é mais detalhado. Né? Até o exame é mais detalhado. A gente faz um escaneamento do paciente, né? Esse escaneamento ele vai para o computador para poder fazer um planejamento. Então, assim, é uma documentação mais detalhada que a gente faz para o paciente. Porque quando eu faço tratamento, eu recebo todos os alinhadores do paciente, do início ao fim. Então, quando eu finalizo esse planejamento, eu tenho o tratamento completo do paciente. E aí eu preciso de um planejamento mais detalhado, porque não tem erro, a gente não pode errar. Qual que é o prazo, assim, em média? De um ano a 2, 3 anos usando esses alinhadores? Qual que é a média de prazo para poder entregar o dente já perfeito? Então, Rafael, depende muito de cada paciente. Eu tenho pacientes que eu entrego o tratamento dele com 4 meses, com 6 meses. E tenho pacientes que ficam em torno de 1 ano e meio em tratamento. O que eu posso te falar é que reduz muito. Então, assim, esses pacientes meus que eu entrego o tratamento, né, que finalizo o tratamento em torno de 1 ano e meio, são pacientes que com aparelho fixo, eles ficariam 2 anos e meio, 3 anos. Então, assim, eu reduzo muito o tempo de tratamento. Mas esse tempo de tratamento é individual, porque depende do problema de cada paciente. Ok, doutora, a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro, tem muito assunto, eu espero receber novamente aqui para outros assuntos em relação à saúde bucal, mas eu quero agradecer aqui a presença da senhora e dizer que nosso espaço está sempre aberto. Eu que agradeço, fiquei muito satisfeita. Sempre é assim, muito importante esclarecer as pessoas com relação à saúde bucal e aos diversos tratamentos que nós temos. E aceito o convite sempre que tiver. Ok, muito obrigado. E para você que nos acompanha, até o nosso próximo encontro.